Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Com mais de 85% dos profissionais imunizados, o Rio de Janeiro acaba com o ensino híbrido na rede estadual. Alunos e professores voltam às aulas presenciais. Na África, um golpe militar derruba o governo do Sudão, prende integrantes civis e provoca uma onda de protestos no país. Veja também as dicas de uma aluna nota 1000 e de um professor para ter sucesso na prova da redação do Enem. A ansiedade faz parte, gente, mas precisa ficar relaxado. E se você tiver muita prática, né, você vai se sentir seguro, a ansiedade vai ser deixada de lado. A vitória do saber. Duas irmãs falam com orgulho sobre o esforço do pai e da mãe para que elas se tornassem professoras. Uma mãe que era lavadeira, meu pai pedreiro, mas que eles nunca negaram para a gente o direito e o querer da educação. E ao vivo, o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia adianta como será a participação do Brasil na reunião do G20, grupo das maiores economias do mundo. Os líderes das 20 maiores economias do mundo se reúnem neste fim de semana em Roma, na Itália. Logo depois, em Glasgow, na Escócia, representantes do mundo todo se encontram na COP26, a conferência da ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas. Por isso mesmo, as duas reuniões terão assuntos em comum. Um deles é a busca por uma retomada da economia verde. Numa entrevista ao vivo que você acompanha a partir de agora, o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, fala sobre crescimento sustentável e também sobre as respostas dos governos à pandemia. A entrevista é para a Voz do Brasil. Vamos ver. O governo brasileiro adotou medidas de impacto para lidar com a Covid, isso em diversas áreas, tanto na assistência às pessoas como às empresas, estímulos à economia que foram necessários para lidar com esse desafio inesperado, global, que atingiu a todos os países do mundo. Secretário, a pandemia trouxe impactos na economia mundial, como o senhor falou, e agora os países buscam soluções para uma retomada. O que o Brasil tem feito para essa retomada e quais são as previsões de crescimento? O Brasil investiu mais de 8,6% do PIB em ações no ano passado, envolvendo desde assistência básica à população, além do auxílio emergencial e além de compra de vacinas, compra de equipamentos, compra de material para atender a população. E houve um pacote também envolvendo o Banco Central de crédito, de estimular o crédito da ordem de 17% do PIB. O esforço do Brasil foi superior à maioria dos países da OCDE, bem superior à média dos países da OCDE. Isso significou que, por uma expectativa de crescimento pelo FMI, pelo Banco Mundial, de -9, de -10, nós conseguimos reduzir esse crescimento negativo para 4,5%. Isso dá uma base melhor para a retomada da economia e esse ano, com as ações do governo federal, com a retomada da atividade, o avanço da vacinação, uma vacinação que tem sido um exemplo para o mundo, Nós vacinamos mais de 95% da população adulta, mais de 65% das pessoas já estão plenamente vacinadas, da população adulta já está plenamente vacinada. Isso significa que agora nós temos condições para a retomada. Então, a expectativa é que a gente tenha um crescimento da ordem de 5% a 6% este ano, e com esse crescimento nós estabelecemos uma base que permitirá ao país retomar a normalidade a partir do ano que vem. Claro que nós estamos enfrentando algumas dores, foi uma parada inesperada no mundo todo, de fábricas, de portos, de logística, e agora nós estamos sofrendo as dores da retomada. Esse é um dos temas que será discutido na reunião do G20, que é lidar agora com essas dores e lidar agora com a prevenção a possíveis eventos como esse que atingiram o mundo.
Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes. Ele falou sobre as respostas do Brasil à pandemia. Neste fim de semana, líderes das 20 maiores economias do mundo se reúnem em Roma, na Itália. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela. Daqui a pouco você vai ver. As dicas de uma aluna nota 1000 e de um professor para ter sucesso na prova da redação do Enem. A ansiedade faz parte, gente, mas precisa ficar relaxado. E se você tiver muita prática, né, você vai se sentir seguro, a ansiedade vai ser deixada de lado. A partir de agora, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo pode receber 100% dos alunos de forma presencial. Vamos até lá, então, conversar ao vivo com a repórter Vanessa Casalino. E Vanessa, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a todos. O rodízio de alunos na rede pública municipal acabou hoje aqui em São Paulo e os pais que não quiserem mandar os filhos para a escola vão ter de assinar um termo se responsabilizando pelo ensino em casa. O estado de São Paulo atingiu hoje a marca de 100% de adultos vacinados com pelo menos uma dose da vacina, 35.300.000 pessoas. Já os adultos que têm esquema vacinal completo correspondem a 86%. Que tem ou duas doses ou dose única. E essa vacinação se reflete na ocupação dos leitos aqui no estado. 4 hospitais estaduais referência em Covid estão há uma semana sem registrar novos casos da doença. E falando agora de Guarulhos, a Câmara Municipal publica amanhã o decreto com os nomes de 150 servidores que vão ter os contratos de trabalho suspensos porque não tomaram a vacina contra a Covid. Paulo e Catiúcia. Vanessa, também tem novidade aí sobre o caso das investigações relativas à Prevent Senior, não é isso? Exatamente, Paulo. A Polícia Civil aqui de São Paulo conseguiu na Justiça quebrar o sigilo dos prontuários médicos de 3 pacientes da Prevent. Esse inquérito analisa o uso de medicamentos que foram usados nesse paciente, mas sem eficácia comprovada contra a Covid. Em nota, a Prevent afirma que já enviou documentação à Justiça e que não omitiu dos prontuários desses pacientes o diagnóstico de Covid. Paulo e Catiúcia. Obrigada, Vanessa. No Rio de Janeiro, os alunos da rede estadual também voltaram às aulas de forma 100% presencial hoje. E esse retorno exigiu reforço nos cuidados.
Nas escolas do estado do Rio de Janeiro não tem mais ensino híbrido. A suspensão das aulas online foi motivada pelo avanço da vacinação entre os funcionários dos colégios. Hoje, mais de 85% deles estão com o esquema vacinal completo, com as 2 doses da vacina ou com a imunização de dose única. Os alunos também fazem parte da faixa etária que recebe a vacina entre 12 e 17 anos. Muitos deles já tomaram a primeira dose. Esse é o caso da Isabel. Estou esperando a segunda. Tem muito atraso para correr atrás, prejuízo para correr atrás aí? Tem, os professores estão ajudando a gente nessa questão, mas é difícil. Para alguns, o desafio é ainda maior. Gabriel está no 3º ano do ensino médio, às vésperas do Enem, e com muitas dúvidas acumuladas. Para muita gente falando, e às vezes a plataforma não funcionava, então tinha muita dificuldade, às vezes não dá para tirar essa dificuldade. Com a volta do ensino presencial, os colégios vão precisar obedecer aos protocolos sanitários de constante limpeza dos ambientes, além de observar o uso de máscaras, que é obrigatório. O governo do estado estima que 725 mil alunos tenham comparecido nas unidades de ensino na retomada. Na semana passada, parte dos alunos do ensino fundamental voltou a frequentar as escolas da prefeitura. Hoje, as séries que ainda estavam no ensino híbrido também retomaram o ensino presencial. Outros 344 mil alunos voltaram para as salas de aula da rede municipal. Entre os desafios trazidos pela pandemia para o setor da educação está o avanço da evasão. Toda a comunidade escolar busca meios de recuperar o atraso e superar as dificuldades na aprendizagem. Não há nada melhor e mais importante para a educação no Estado nesse momento do que essa relação entre o professor e o aluno em sala de aula. Bom, no Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 605.804 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 160 registros de morte nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.907.224 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 153 milhões de pessoas tomaram até aqui a primeira dose da vacina. 115 milhões tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única e 5 milhões e 700 mil brasileiros tomaram também a dose de reforço. O Facebook e o Instagram tiraram do ar a live mais recente do presidente Jair Bolsonaro. Na última quinta, o presidente disse que relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que as pessoas completamente vacinadas contra a Covid estão desenvolvendo AIDS mais rápido do que o previsto. Em nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Médica Brasileira lembraram que não se conhece nenhuma relação entre qualquer vacina contra a Covid e o desenvolvimento da AIDS. Em seguida, as entidades reforçam que as pessoas que vivem com HIV/AIDS devem ser completamente vacinadas contra a Covid, inclusive com a dose de reforço. Bom, o assunto agora é meio ambiente. O governo lançou hoje um programa que tem 2 grandes focos: a redução da emissão de carbono e o uso racional de recursos naturais. E o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou sobre a medida. Veja agora o que disse o ministro. O programa terá 3 objetivos: a redução de emissões de carbono, a conservação florestal, o uso racional de recursos naturais, com geração de emprego verde. Esse é o maior desafio: aproveitar essa vantagem de ser um gigante por natureza e gerar emprego verde e crescimento econômico no Brasil. A Petrobras anunciou um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel. A partir de amanhã, o litro da gasolina vendido pelas empresas às distribuidoras terá um aumento de 7%. Passa de R$ 2,98 para R$ 3,19. Já o litro do diesel será vendido por R$ 3,34, o que representa um reajuste de 9% em relação ao preço atual, que é de R$ 3,06. A Petrobras justifica as altas, dizendo que elas permitem que o mercado siga sem riscos de desabastecimento e que refletem 2 elevações: a dos preços do petróleo no mercado internacional e a da taxa de câmbio.
O combustível tem um peso importante no bolso das pessoas e reflexos nas previsões econômicas. Bom, a gente segue falando sobre economia, porque segunda-feira é dia de entender as projeções do Boletim Focus, o relatório do Banco Central que traz a expectativa de mais de 100 instituições financeiras sobre a economia brasileira. E quem explica essas previsões aqui para a gente é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. A gente teve aí novas altas na inflação e na Selic essa semana. Conta para a gente, contextualiza para a gente o relatório dessa semana. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, o que está acontecendo é o aumento das expectativas. Nós trouxemos uma arte, na verdade, que a gente vai compartilhar aqui com nossos telespectadores e na arte já mostra isso claramente. Veja que há uma semana atrás a expectativa desses agentes econômicos que você mencionou era de uma inflação para esse ano de 8,69%. Veja que ela deu um pequeno salto, ela passou para 8,96, quase um aumento de quase 0,3 décimos, que é bastante expressivo. E, consequentemente, como a inflação não anda sozinha, houve também um aumento da taxa Selic, que passou, que a expectativa na semana passada e no mês passado era em torno de 8,25, só que essa expectativa acabou e agora já se fala em 8,35 e tem gente até apostando no valor maior. A gente vai saber em breve, em função da próxima reunião do Copom, como é que vai ficar isso, mas a tendência realmente é de queda. Não aumentou ainda, mas a expectativa é que aumente já por essa semana. A gente tem alguma sinalização disso. Outro reflexo também dessa expectativa de aumento inflacionário foi o dólar. Então, o dólar voltou a crescer na expectativa dos agentes econômicos e ele estava mais ou menos estabilizado, em torno de 5,2, mas essa semana, no último boletim, ele deu um salto para 5,45. Ou seja, aquela nossa expectativa lá no início do ano de que o ano fechasse com o dólar o real em torno de 5, $1 para R$5, aparentemente está ficando cada dia mais longe, Agora, nós também temos uma outra má notícia também em relação ao PIB, O PIB teve uma expectativa de decréscimo, mas ainda nada expressivo que saia estatisticamente de 5%, Estamos com o PIB com uma expectativa de 5%. Agora, temos também boas notícias, Paulo. Na parte dos investimentos, há uma expectativa ainda de que os investimentos esse ano fiquem na casa dos 50 bilhões de dólares, que não é pouca coisa. E teve também um pequeno acréscimo, que eu acho que vale a pena destacar, que a gente tem mencionado aqui, que é o superávit da balança comercial, que está em 70 bilhões de dólares e aumentou um pouquinho agora para 70,5, mas a expectativa é de crescimento. Ok, professor, obrigado. A gente segue acompanhando aí ao longo da semana. Amanhã a gente volta a se falar. Até lá. Tá certo, até amanhã. Ainda que a taxa de desemprego tenha recuado no levantamento mais recente do IBGE, mais de 14 milhões de brasileiros estão sem trabalho hoje. E quem está à procura de uma vaga deve se preparar para os processos seletivos. Aos 55 anos, Ailton está em busca de uma vaga de trabalho. Ele está desempregado desde o fim de 2019. Eu procuro na minha área, que é manutenção, mas se não tiver, eu estou encarando qualquer coisa, porque hoje não está dando para escolher, Todos os dias, dezenas de pessoas vão ao centro de São Paulo e deixam os currículos com divulgadores como Jonas. A maior procura é para o telemarketing, que é o que mais tem, controlador de acesso, vigilante, porteiro, vendedor, vendedora, são essas áreas que é mais procurada, viu? Neste cenário de pouca oferta e muita demanda, aumenta a concorrência no mercado de trabalho por uma oportunidade de emprego. Nesta hora, alguns detalhes são fundamentais para conquistar uma vaga. O primeiro contato entre empregador e candidato acontece, no geral, por meio do currículo. Se esta é a chance de se destacar, precisa ser aproveitada com estratégia. Antes de você começar a construir seu currículo, você senta, faz um resumo das suas experiências profissionais, levanta as informações de cursos que você já fez, coleta todas essas informações e parte para fazer o seu currículo. Para destacar mais, colocar um campo de objetivo profissional e aí lá você coloca que tipo de vaga que você está pleiteando ou em que área que você quer trabalhar e colocar também um sumário das suas qualificações, que é onde você faz um resumo geralzão em tópicos de uma forma bem objetiva sobre tudo que você já trabalhou. Outra dica é pesquisar bastante sobre a empresa que está oferecendo a vaga e muita atenção na maneira como vai se apresentar. Quando você chega na entrevista,
Procura falar de forma clara o que você quer se posicionar. Esteja bem vestido. E bem vestido, gente, nem sempre é terno e gravata. Esteja bem vestido no sentido de estar com uma roupa bem passada, estar aciado. Se fosse maquiar, não exagera na maquiagem e tudo mais. Então, esteja apresentável. Dicas que ajudaram essa advogada de Brasília. Eu não tinha muita noção do que eu precisava. Eu sabia que os currículos tinham mudado o formato, mas eu não tinha uma noção nem do que colocar, o que tornaria meu currículo mais interessante. Foi muito importante para mim porque eu não tinha essa noção de como tinha mudado nesses últimos 10 anos. As embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá disseram hoje que vão respeitar a Convenção de Viena de não interferência em assuntos internos de outras nações. O recado, feito por meio das redes sociais, veio depois que o governo turco ameaçou expulsar embaixadores de 10 países que manifestaram apoio a um opositor do governo. A situação está sob controle neste momento, mas a crise derrubou a moeda da Turquia. Segundo a agência de notícias estatal da Turquia, Anadolu, o presidente do país, Tayyip Erdogan, recebeu bem as postagens feitas pelas embaixadas. No sábado, ele havia ordenado que embaixadores de 10 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Alemanha e França, fossem considerados personas não gratas na Turquia e ameaçou expulsá-los. Caso levasse a ameaça a sério, esta seria a maior ruptura diplomática da Turquia com o Ocidente desde que Erdogan assumiu o poder há 19 anos. A ameaça turca fez a lira ter a maior baixa da história. A fala de Erdogan foi uma resposta a um documento divulgado na semana passada, em que os países pedem a liberdade de Osman Kavala, um filantropo turco opositor do governo e que está preso há 4 anos. Kavala é acusado de ter financiado os protestos populares de 2013 e de participar da tentativa frustrada de golpe em 2016. Grupos de direitos humanos afirmam que a situação de Osman Kavala é emblemática e que o caso mostra a repressão de Ankara contra dissidentes. No Sudão, os militares tomaram poder nesta segunda-feira. Eles dissolveram o governo de transição e prenderam integrantes do antigo gabinete. Depois disso, manifestantes tomaram as ruas e classificaram o movimento como um golpe de Estado. Em um pronunciamento na televisão, o general Abdel Fattah al-Burhan disse que os militares tomaram o governo em nome da liberdade, paz e igualdade e prometeu respeitar a transição democrática e promover eleições livres em 2023. Al-Burhan tinha o cargo de chefe do Conselho de Regulamentação do Sudão. Desde 2019, quando manifestações populares derrubaram o ditador Omar al-Bashir, militares e civis dividiam o poder. Em setembro, líderes civis acusaram os militares de uma tentativa de golpe. Na semana passada, milhares de sudaneses saíram às ruas. Um grupo pediu intervenção militar no governo e o outro defendeu o governo civil. Hoje, centenas protestaram novamente contra o golpe. Líderes internacionais também reagiram. Pelas redes sociais, o presidente da França, Emmanuel Macron, condenou o golpe. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que o primeiro-ministro Abdallah Hamdok e outros integrantes do governo de transição sejam soltos. Aqui no Brasil, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar um esquema de lavagem de dinheiro feito por pessoas envolvidas no tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, os suspeitos usavam a logística do aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, para enviar grandes remessas de droga para a Europa. Os policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão. 4 deles em Mato Grosso e outros 2 em São Paulo. Foram apreendidos um fuzil, uma pistola, munições, relógios de luxo e dinheiro. A estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, que fica no calçadão da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, está sem óculos de novo. É a 11ª vez que o acessório é furtado do monumento. Imagens de uma câmera de segurança registraram a cena nesse fim de semana. No vídeo, com pouca qualidade de resolução, um homem aparece com uma sacola
e tira os óculos. O flagrante foi encaminhado à polícia, que vai investigar o caso. A Secretaria Municipal de Conservação, responsável pelos monumentos da cidade do Rio de Janeiro, informou que o adereço será recolocado em até um mês. O monumento em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da poesia brasileira, foi inaugurado em 2002. Sucesso mundial, a série sul-coreana Round 6, a mais assistida da história da Netflix, reproduz brincadeiras infantis com uma temática pra lá de violenta. É por isso que os especialistas recomendam que ela não seja vista por quem tem menos de 16 anos. Pais responsáveis, professores e pediatras têm discutido a abordagem da série e pensado em formas de evitar problemas. Vamos ver na reportagem da Carolina Pessoa. Ana Carolina é mãe de Pedro, de 9 anos. Ela procura ter vários cuidados com os vídeos que ele assiste. A gente tenta ter uma certa cautela, porque a gente sabe que nem tudo ele pode assistir, entendeu? Nas plataformas de streaming sempre tem o que ele pode acessar. Tem a parte do Pedro, a minha e do meu marido, entendeu? Ele não pode assistir as coisas sem o nosso consentimento. Pedro sabe que a preocupação da mãe é importante e ajuda na educação dele. Tem certas coisas que eu não posso ver, né? Para as pessoas, as crianças, não passarem por coisas que são desnecessárias. Uma polêmica no Rio de Janeiro chamou a atenção para a necessidade dos pais terem ainda mais cuidados com o conteúdo assistido pelos filhos. A série Round 6, que combina jogos infantis e violência, foi comentada por estudantes em uma escola particular. Preocupados, os profissionais do colégio lançaram uma carta aberta alertando para o perigo. O sucesso da série é tanto que ela se tornou a mais assistida no mundo na plataforma Netflix. A polêmica quanto ao conteúdo chegou a outros estados. A iniciativa da Carta Aberta da Escola do Rio partiu da diretora. A professora do 4º ano me ligou e passou que as crianças estavam falando muito sobre esse assunto. Então eu disse, redija uma carta aos pais, aquilo que eles acessarem, que seja imprescindível, que seja dentro da faixa etária deles. A Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro apoiou a carta. Desde que ela não tenha a classificação indicativa adequada, ela pode influenciar levando um temor, um susto. Muitas crianças ainda têm o pensamento mágico. A especialista também dá dicas sobre como os pais devem orientar os filhos. As crianças pequenas, você ainda pode supervisionar o que ele escolhe, né? Qual o tipo de filme que ele vai assistir. No caso dos adolescentes, o ideal é que os pais, os responsáveis, estejam juntos com eles, por conta de uma supervisão desses conteúdos. Hora da previsão do tempo. Lara, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Catiúcia. Boa noite para você, boa noite a todos. Lembra que a gente falou aqui na sexta-feira que durante o fim de semana ia cair um temporal no Paraná e em Mato Grosso do Sul? Pois ele veio mesmo. Teve até queda de granizo. Nós temos imagens que mostram aqui como o tempo ficou na cidade sul-mato-grossense de Iguatemi. A tempestade foi tão forte que destelhou casas. Já no município de Naviraí, os moradores registraram, além da chuva com granizo, mais um episódio de nuvem de poeira. Em Campo Grande, a chuva deu uma trégua hoje, mas deve voltar amanhã. E de quarta-feira até sexta, a chuva pode vir acompanhada de mais rajadas de vento. Amanhã, a previsão é de pancada de chuva em quase todo o país. Uma grande área destacada no mapa, a gente tem um mapinha que vai mostrar aqui depois as chuvas, então, que vão ser mais intensas na região norte. No Amazonas, no Acre e norte de Rondônia. E pode chover forte também aqui. Toda essa área é previsão de chuva e além da região norte pode chover forte também. No norte de Goiás, de Minas Gerais. E as temperaturas amanhã, elas vão ficar assim. Olha só, a gente tem aqui uma arte que mostra... Em Belém, a temperatura máxima pode chegar a 35 graus. Aracaju, Goiânia e Porto Alegre, máxima de 30 graus.
E em São Paulo, mínima de 16, máxima de 23 graus. E para encerrar, a gente vai ver o tempo ao vivo na capital paulista. Nesse momento faz 19 graus, tem previsão de chuva para esta semana inteira. E a temperatura deve diminuir. Até sexta, a máxima não vai passar dos 19 graus. Obrigada, Lara. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Falta menos de um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Elas serão feitas em 2 domingos seguidos, nos dias 21 e 28 de novembro. E para boa parte dos alunos, o maior desafio é garantir um bom desempenho na redação. Pensando nisso, nós entrevistamos 2 especialistas no assunto. Um professor da área e uma aluna nota 1000 na redação. A redação será no primeiro dia do exame, junto com a prova de linguagens, código e ciências humanas. Todas devem ser feitas em no máximo 5 horas e 30 minutos. Participantes do Enem Digital também fazem a redação em formato impresso. Na redação, os estudantes devem escrever um texto do tipo dissertativo e nele defender um ponto de vista sobre o tema indicado. A avaliação se baseia em 5 competências: domínio da escrita formal, compreensão da proposta e aplicação de conceitos de outras áreas dentro do texto, habilidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar conteúdos, conhecimento dos mecanismos linguísticos para a argumentação e capacidade de elaborar soluções para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Cada competência exigida na redação do Enem vale 200 pontos. Portanto, quem fizer tudo direitinho ganha 1000, o que é possível sim, que o diga a Isabela, que tirou a nota máxima no último Enem. Nos meus estudos de redação, eu trabalhava com 3 pilares diferentes, né? O primeiro era a parte teórica, dominar a teoria, entender como funcionava a questão da correção por competências. A segunda parte, claro, era a parte prática, manter uma constância, um ritmo durante todo o ano, uma redação por semana, às vezes 2 quando tinha simulados. E o terceiro pilar, análise de redação nota 1000, para a gente conseguir perceber padrões e aplicar esses padrões dentro dos estudos. E a nota 0? Se bobear, pode acontecer. Por exemplo, se o texto não for transcrito pelo participante para a folha de redação, se tiver emendas ou rasuras e não for escrito com caneta de tinta preta. E ainda, se fugir totalmente ao tema, não obedecer ao tipo dissertativo ou argumentativo, apresentar cópia de texto da prova ou texto ilegível e ter menos de 7 linhas. Quanto aos possíveis temas, este professor arrisca assuntos como cultura do cancelamento da internet e mobilidade urbana. Mas para ele, isso não deve ser motivo de tanta preocupação. Eu acho que o tema é o de menos que a gente tem que pensar agora. O aluno tem que se sentir muito seguro na produção do texto dissertativo argumentativo e também pensar ali nos 5 critérios que eles analisam na prova de redação. A ansiedade faz parte, gente, mas precisa ficar relaxado. E aí, se você tiver muita prática, né, você vai se sentir seguro, a ansiedade vai ser deixada de lado, com certeza. Nos últimos anos, o mercado editorial sofreu grandes mudanças. As facilidades criadas pela internet permitiram a muitos escritores publicar seus livros por meio das chamadas vaquinhas virtuais. Mas os editores que investem em processos tradicionais de publicação fazem um alerta: não se pode descuidar do conteúdo. Antes das páginas do livro, os contos de vinho nasceram como postagens nesta rede social. Com o interesse dos seguidores pelo tema, Tayane e Rui levaram a ideia para o papel por meio de financiamento coletivo. Esse é um movimento muito novo, né, principalmente no Brasil, e que exige credibilidade, né, que exige que a gente tenha aí um esforço de explicar, um letramento na temática. Tem gente que acha que está te ajudando, porque como tem o vulgo nome do vaquinha, né? E não é uma vaquinha para ajudar. Você está investindo em uma causa, né? Você tem que fazer uma estratégia tanto financeira, né, quanto de marketing e divulgação. O modelo de negócio conta com o engajamento dos leitores para o projeto se tornar realidade. Os apoiadores ficam sabendo antes do projeto, por meio de movimentação de rede de afinidade entre o proponente do projeto e quem se interessa pelos livros.
E a ideia é que ao longo da campanha eles vão ficando sabendo mais e mais sobre o projeto e é isso que os motiva a apoiarem a publicação e torná-la viável, né, publicada efetivamente. Enquanto o financiamento coletivo de um livro leva cerca de um mês para atingir a meta, o processo por meio de uma editora convencional é mais demorado, como uma gestação. Nessa editora, são pelo menos 4 meses de avaliação do projeto por uma equipe com reuniões e pareceres de especialistas na área. Depois de aprovado, são mais 5 meses para a produção do livro. Para o diretor da editora, a avaliação deve ter como foco a qualidade de conteúdo e não a fonte de financiamento. Nós não recusamos esse tipo de sustentação da publicação. Acho que é uma fonte interessante para que a gente fortaleça as editoras que estão dispostas a publicar livros de boa qualidade, mas o fundamental é justamente que esses livros passem pelo crivo, independente de qualidade. Você vai conhecer agora a história de 2 professoras que seguiram o caminho da educação para superar as dificuldades da vida e realizar o sonho da mãe, lavadeira, e do pai, pedreiro. São vitórias pessoais que servem para mostrar o que a determinação e a confiança são capazes de produzir. A reportagem é da nossa afiliada, TVE da Bahia. Luzia hoje se desdobra para dar atenção à netinha, que tem apenas 2 anos. Faz pela garota o que sua mãe, Dona Francisca, fez pelos 8 filhos. Uma jornada que começa lá atrás, quando morava em condições muito humildes na Cidade Baixa. A gente morava em palafitas, né, dizendo, em cima de pontes. E só depois de muitos anos foi que a gente conseguiu fazer o aterramento. Assim como os degraus exigem esforços extras para serem superados, Luzia e a irmã Roquelina precisaram se empenhar bastante para alcançar os objetivos. Para isso, Dona Francisca, olha ela de novo, exigia que os filhos valorizassem os estudos. Uma mãe que era lavadeira, meu pai pedreiro, mas que eles nunca negaram para a gente o direito e o querer da educação. Ela sempre dizia que todas as profissões são dignas, até dela de lavadeira, porque ganhar o dinheiro com suor e com honestidade seria tudo. Mas ela queria que nós fôssemos além disso. Portanto, ela apostou muito no poder transformador da educação. Eu dizia para ele estudar, que eu estudei pouco, então eu fazia questão que eles estudassem. O papel da família é fundamental para a educação, tanto que Luzia e a irmã Roquelina fizeram com que as palavras de incentivo de Dona Francisca ecoassem na vida das duas até hoje. As duas alfabetizadoras e a mamãe guerreira, hoje aos 94 anos, nos inspiram a sempre valorizar a educação. Depois de muito tempo longe dos palcos, o Boi Bumbá voltou a se apresentar em Manaus. Foi para comemorar o aniversário de 352 anos da cidade nesse fim de semana. Essa foi a 23ª edição do Boi Manaus. A festa voltou ao sambódromo da cidade, mas com medidas de prevenção ao coronavírus. Para entrar, foi preciso apresentar comprovante de vacinação completa contra a Covid. Além disso, todos os profissionais que participaram da organização da festa foram testados. Artistas dos bois bumbás vermelho e azul se revezaram em 2 palcos. O evento teve aproximadamente 3.000 pessoas em cada noite. E uma última notícia, a gente acaba de receber a informação de que o episódio do Caminhos, da reportagem aqui da TV Brasil, Leishmaniose, Retrato do Abandono, venceu hoje o 3º prêmio NHR Brasil de Jornalismo da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical na categoria especial Doenças Tropicais Negligenciadas. O programa percorreu os estados da Bahia e do Maranhão para ouvir de perto histórias de quem convive com a leishmaniose. O episódio pode ser conferido no site tvbrasil.abc.com.br/caminhos da reportagem. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Leide Mendes e Neide Lins. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas redes sociais. Boa noite.
Boa noite e até amanhã. Tchau. Fique agora com imagens de Salvador.